Olá, galera, tudo bem? Na última aula a gente começou a falar um pouco sobre industrialização dentro do governo, dos governos do regime militar, na verdade. Falamos um pouco sobre o crescimento econômico avantajado que ocorreu nesse momento, né? Um grande crescimento que, ao mesmo tempo, ocasionou também uma dívida externa brasileira por algumas soluções encontradas pelo regime militar para investimentos dentro do Brasil, investimento em infraestrutura, como energia, como transportes. Então, houve grandes investimentos nessas áreas, que possibilitou então um aumento da produção nacional, com um produto interno bruto grande, crescendo e atingindo, inclusive, na década de 80, a nona economia do mundo, né? Mas ao mesmo tempo a gente teve essa dívida externa que foi crescendo ao longo do tempo, tá? E aí aqui nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esses problemas econômicos que começaram a ocorrer, principalmente a partir da década de 70, né? Na aula passada, inclusive, a gente viu um gráfico, o crescimento do PIB do Brasil foi muito grande, muito avantajado, principalmente no começo da década de 70, teve um crescimento de 14% em 1973, tá? E depois foi decaindo, exatamente por uma política externa que começou a ocorrer no mundo nesse período, que vai afetar diretamente a produção brasileira, vai afetar diretamente a economia brasileira, tá? E algumas soluções vão tentar ser colocadas em pauta a partir desse momento. E aí a gente vai ver isso na aula de hoje, vai falar um pouco então dessa segunda parte, desse final aí então dos governos do regime militar, ok? Vamos lá. Bom, então, durante a década de 60, em que o regime militar tomou o poder, e o começo da década de 70, a gente vai ter, então, grande evolução no PIB brasileiro, né, que não vai acompanhar a população brasileira. A gente vai ter, inclusive, uma desigualdade sendo colocada aí durante esse período também, tá? E aí, esse crescimento, como eu disse, também vai trazer uma elevação da dívida externa no Brasil, em função do dinheiro que vai ser investido, principalmente em infraestrutura, vai ser um dinheiro externo, né? Vai ser um dinheiro a partir de empréstimos dos órgãos financeiros internacionais, que estão ligados, sobretudo, às grandes economias do mundo, à Europa, aos Estados Unidos, tá? E aí, no final da década de 70, gente, a gente vai ter os Estados Unidos promovendo uma taxa alta, uma elevação da taxa de juros no mercado internacional. Isso vai ter duas questões, vai ter dois movimentos ruins para os países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos, que, em função desse aumento das taxas, vai ter uma redução nos investimentos destinados a esses países, né? Ou seja, o Brasil vai deixar de emprestar mais dinheiro, o Banco Mundial vai deixar de emprestar mais dinheiro para esses países utilizaram, por exemplo, nas suas obras de infraestrutura. Isso vai afetar o Brasil também. Além disso, esse aumento da taxa de juros vai ocasionar um problema também na nossa dívida externa, tá? Então, se aumenta os juros de um país que está endividado, de países que estão endividados, inclusive o Brasil, esses juros aumentando, o Brasil vai aumentar a sua dívida, porque os juros, como são voláteis, eles acabam aumentando, e o Brasil tem uma dívida externa para pagar nesse momento, que vai crescer em função desse aumento de juros, tá? É interessante a gente fazer só uma comparação aos países em desenvolvimento. A Coreia do Sul, por exemplo, ela fez empréstimos também para investimentos nacionais, principalmente na educação, mas também em infraestrutura. Mas esses empréstimos vão ser feitos de uma maneira que os juros sejam fixos, né? No caso dos países da América Latina, esses juros vão ser maleáveis, de acordo aí com as elevações do mercado. E no final da década de 70, os Estados Unidos vai viver um momento turbulento, não só os Estados Unidos, como o mundo capitalista vai viver um momento turbulento em função da alta do petróleo durante esse período. E aí, consequentemente, eles vão aumentar a taxa de juros, e isso vai afetar consideravelmente os países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil.
Então, o Brasil vai ter a sua redução de investimentos, além disso, vai ter uma economia ainda enfraquecida em função de ter que arcar com o pagamento da dívida externa, dos juros da dívida externa. Então, isso vai afetar diretamente essa questão internacional, vai afetar diretamente a economia brasileira nesse período. Tá? Então, dentro dessa nova realidade do Brasil, que estava com poucos investimentos, com o pagamento da dívida externa cada vez maior, o Brasil vai ter que ter uma saída, né? Vai ter uma nova realidade, então, aqui. A nova saída imposta, então, pelos governos militares, nesse momento, pelo governo militar nesse momento, é obter recursos, né? Principalmente para pagar essa dívida externa que está cada vez mais crescendo. Né? E uma das saídas, um dos slogans desse momento, é que o Brasil precisava exportar. Exportar é o que importa, então o Brasil precisa exportar para vender mais produtos, né? Tem uma exportação de produtos brasileiros que vai fazer com que a balança comercial seja favorável para o Brasil, ou seja, mais vender do que comprar. Então, aqui deveria ter um estímulo, então, a partir dessa ideia de o Brasil exportar muito mais produtos. Tá? Mas aí tem um problema. O Brasil, a sua industrialização ainda está em desenvolvimento, né? A gente já falou isso nas últimas aulas, tem um desenvolvimento da industrialização brasileira e os produtos brasileiros, eles será que são competitivos internacionalmente? O Brasil tem uma indústria que está evoluindo agora, então o Brasil vai ter um problema em relação à concorrência externa no mercado internacional desses seus produtos, tá? Principalmente esses produtos industrializados, portanto. Tá? Tanto em qualidade como em preço. Né? Esses fabricantes das mercadorias produzidas no Brasil nessa época estavam em desenvolvimento e o Brasil quase não investia em tecnologia, o Brasil quase não tinha, então, esses investimentos para enfrentar esses obstáculos, né? Principalmente essa concorrência com os produtos de outros países, sobretudo os países desenvolvidos que investiam em tecnologia. Tá? Então, o Brasil teve essa barreira aqui para exportar dentro dessa concorrência internacional. Não, mas essa era uma ideia colocada então pelo governo brasileiro nesse momento para diminuir então, para conseguir pagar então essa dívida externa, melhor dizendo, ok? Bom, e outras ações foram colocadas também para o Brasil tentar pagar essa dívida e diminuir, então, os seus problemas econômicos desse momento. Tá? Algumas dessas soluções, principalmente essa questão da exportação, principalmente essa questão do pagamento da dívida externa, algumas dessas soluções vão ser muito ruins para o mercado interno, ou seja, para o mercado dentro do território brasileiro. O primeiro, uma das ações, das primeiras ações que a gente precisa destacar, é a redução do poder de compra dos assalariados, dos trabalhadores. Né? Isso vai ser conhecido, inclusive, como um arroxo salarial. Como assim? Gente, ao mesmo tempo que a gente tem, inclusive falei na aula passada, da inflação aumentando, né? O salário, ao mesmo tempo, do conjunto de trabalhadores não está aumentando. Tá? Então, vai diminuir o poder de compra dos assalariados. Isso ocasiona o que a gente chama de um arroxo salarial. Cada vez menos os trabalhadores, os assalariados vão ter poder de compra, porque a inflação está aumentando bastante. Tá? E os salários não estão acompanhando essa inflação. Tá? Então, quando o salário não acompanha essa inflação, não há o aumento do salário dos trabalhadores, isso vai ser ruim para o mercado interno e aí vai ser ruim também para os assalariados. Tá? E aí esse momento vai ser conhecido como um arroxo salarial, portanto. Tá? Cada vez menos ter um poder de compra do trabalhador. Tá? Outra questão, outra ação, foi os subsídios fiscais para exportação. Então, tinham subsídios, né, cobrava-se, por exemplo, menos impostos para um produto que ia ser exportado do que aquele mesmo vendido no mercado interno. Tá? Então, haviam subsídios, havia uma diminuição de portos para quem estava exportando, que era essa ideia, exportar é o que importa nesse momento. Né? Então, tinha aí uma exportação facilitada em função de cobrar menos impostos. Tá? Outra questão também que é considerada desastrosa é a negligência com o meio ambiente. Tá?
levando ao aumento, por exemplo, das diversas formas de poluição, erosão, de agressões ao meio natural. É só lembrar de algumas obras que foram ocorrendo nesse momento. A gente teve, por exemplo, uma obra na Amazônia, que é a hidrelétrica de Tucuruí, né? Até então a maior hidrelétrica genuinamente dentro do território nacional, apenas nacional, teve que alagar um lago, uma região muito grande. Tá? Dentro do regime militar a gente não tinha a possibilidade dos movimentos sociais se revoltar ou fazer protestos em função disso. E aí essa questão do meio ambiente foi levada sem grandes alterações, né? Então, sem grandes problemas para os governos, mas essa negligência do meio ambiente vai trazer graves agressões ao meio natural. Algumas estradas que foram colocadas em determinados lugares, como por exemplo na Amazônia também, vai fazer com que muitos fazendeiros se adentrem naquela região. Então, houve uma negligência geral com o meio ambiente, né, nesse momento. Tá? Outra questão, a desvalorização cambial, ou seja, a desvalorização da nossa moeda, né? A valorização do dólar em relação ao cruzeiro, que era a nossa moeda da época, então, ia facilitar as exportações e dificultava importações. Né? A ideia aqui não é exportar, não era esse o lema, então, do governo militar desse momento, era exportar. Então, era mais interessante, por exemplo, para os produtores que estavam aqui no Brasil, industriais e outros produtores, exportar mais os seus produtos do que vender aqui internamente. Isso facilitava muito mais exportar, porque eles iam ganhar em dólar e a nossa moeda estava desvalorizada. Então, aqui é uma outra opção diferente que a gente viu lá no Getúlio Vargas, né? Que a desvalorização da moeda aconteceu também, mas era para prejudicar as importações. Aqui é para facilitar a exportação, mas ao mesmo tempo que dificulta a importação. Importar produtos, trazer produtos importados nesse momento ia ficar cada vez mais caro, com um dólar bastante valorizado. Tá? Isso que acontece, então, aqui houve uma desvalorização cambial feita pelo governo, tá? Ou seja, feita como não uma desvalorização como acontece principalmente hoje, né, que é uma desvalorização que acontece sem grandes interferências do governo. Tá? Aqui houve uma política de Estado, uma política de governo para a desvalorização cambial, a desvalorização da nossa moeda. Outra questão que aconteceu aqui, que foi ruim para o mercado interno brasileiro, foi a diminuição do poder aquisitivo das famílias para combater esse aumento dos preços, ou seja, essa inflação. Tá? Então, todas essas medidas, se a gente analisar elas de forma conjunta, se a gente analisar elas de forma geral, elas vão favorecer, sobretudo, a venda de produtos para o mercado externo, né? Mercados industriais brasileiros ou mercados de agricultura, tá? Mas vai prejudicar muito o mercado interno brasileiro, vai prejudicar sobretudo a classe trabalhadora, os assalariados, né? E aí isso vai reduzir, por exemplo, o poder de compra do brasileiro. Tá? Então, há aqui uma questão. Ao mesmo tempo que a gente tem uma economia crescendo, um crescimento da economia, um crescimento, então, da produção industrial, da produção dentro do Brasil, principalmente para exportação, o povo ao mesmo tempo vai empobrecer, né? Vai ter um aumento da desigualdade social que eu já vinha falando na última aula. Então, essas medidas vão trazer, inclusive, o aumento dessa desigualdade, ok? Bom, tem um cara muito importante para esse momento do regime militar, que é o ministro da Fazenda da época, né, que é o Delfim Neto. Ele tinha uma resposta em função das críticas que se fazia, por exemplo, a diminuição do trabalho, o arroxo salarial aí dos trabalhadores, o aumento da pobreza, né, da maior parte da população nesse momento. Ele dizia que era necessário fazer o bolo crescer para depois repartir esse bolo. Então, ou seja, a economia brasileira precisava crescer para depois haver uma repartição então entre a população. Tá? E de fato o bolo cresceu, a gente viu que o PIB brasileiro está crescendo nesse momento, mas ao mesmo tempo essa divisão não aconteceu então nesse momento. O Brasil se tornou a nona economia do mundo, né, a partir da contagem do PIB, né, na década de 80, e
a maior parte da população não obteve esses benesses então, desse crescimento. Se a gente analisar, por exemplo, em 2013, o Banco Mundial ainda colocava os mais ricos no Brasil ainda tinham 57%, quase 58% da renda nacional. Tá? Ou seja, esse bolo que cresceu, essa economia que cresceu do Brasil, ela não foi distribuída de fato como estava dizendo aqui os analistas. Tá? Então, essa crítica, então, que muitos economistas, muitos analistas do Brasil desse momento colocam sobre a questão da economia. Ao mesmo tempo que teve esse crescimento, esse bolo aí não foi repartido como diria aqui o Delfim Neto, né, como ele estava prevendo ou como ele estava estabelecendo que o bolo ia crescer de fato e que ia ser repartido depois. Isso não aconteceu até hoje, né? Não é à toa que a gente tem esses índices aí de concentração de renda no Brasil, tá? Bom, mas nesse momento aí houve essa busca desenfreada pelas exportações, por um superávit na balança comercial. O que quer dizer isso? Que o Brasil venda mais, importe mais produtos, exporte mais produtos, perdão, do que importe, venda mais do que compre. Né? Isso ia trazer uma balança comercial favorável ao Brasil e ia contribuir para o Brasil, por exemplo, pagar a dívida, a sua dívida externa. Tá? Bom, então, mesmo nesse momento aqui, a gente vai ter, portanto, uma exportação maior do que uma importação. Isso aqui aí tem um problema para as indústrias. Tá? Ao mesmo tempo que elas estão vendendo, elas vão ter problemas para importar, por exemplo, equipamentos, máquinas e equipamentos, que no Brasil ainda era parco esse mercado, né, de máquinas, equipamentos. Para as indústrias elas ficarem mais competitivas no internacional, elas precisavam de máquinas e equipamentos, e essas máquinas e equipamentos, esses chamados bens intermediários ou de capital, eles vinham do exterior nesse momento. O Brasil não tinha uma indústria forte nessa área de bens e equipamentos. Então, para os industriais, então, importar essas máquinas para a produção dos produtos dentro do território brasileiro, eles precisavam ter muito mais dinheiro, né? Porque se pagava hoje muito mais impostos para importação. Hoje não, nesse momento se pagava muito mais impostos para importação. Então, isso causou um grande problema para essa categoria. Tá? Essas indústrias aí, elas perderam competitividade no mercado internacional porque elas tinham um maquinário defasado, né, em função de ter esse aumento aí de impostos para importação, por exemplo. Tá? Isso vai fazer com que a indústria brasileira perca a competitividade dentro do mercado internacional. Tá? Ao mesmo tempo que ajudou essas indústrias a exportar produtos para o exterior, vai prejudicar elas quando elas têm que repor suas máquinas, equipamentos ou se tornar mais modernas, porque a maior parte dessa indústria de bens materiais, ou seja, de máquinas e equipamentos, está no exterior, não no território nacional. Tá? Então, meio que ajudou por um lado essas ações e prejudicou essas indústrias por outro no futuro. Né? Com o passar do tempo, essas indústrias elas ficaram defasadas dentro do plano internacional. Beleza? E aí, gente, além dessa questão industrial, a gente vai ter vários efeitos sociais dessa política econômica, tá? Que está também, obviamente, num contexto de crise mundial que a década de 70 proporcionou em função da crise do petróleo. Tá? Então, o Brasil chegou aí a taxa de juros da dívida externa muito alta, chegou em 1982 a ter 14% de juros da dívida externa, isso aí é muito para uma dívida muito grande que o Brasil tinha, e a partir desse momento, da década de 80, a economia brasileira passa por um período em que vai ter alguns anos positivos, né, e outros anos negativos, anos de recessão, de baixo crescimento. Tá? Isso vai ser toda a década de 80, inclusive a década de 80 é considerada, por exemplo, a década perdida. Então, esse momento se caracterizou e foi chamado de ciranda financeira, que o Brasil tinha aí determinados momentos positivos e momentos muito negativos dentro da economia. Tá? O Brasil precisou emitir muitos títulos públicos para as pessoas comprarem títulos públicos a partir do seu dinheiro que tinha em poupanças. Tá?
e foi alguns momentos de crise econômica bem grandes. Isso, inclusive, vai enfraquecer o regime militar, vai enfraquecer a ditadura que está sendo posta nesse momento. Tá? Essa questão econômica vai enfraquecer, obviamente, esses governos militares. E aí, esse período do governo militar, então, vai ser caracterizado aí durante todo o período, por uma apropriação do poder público por agentes que vão desviar, então, esses interesses do Estado brasileiro às necessidades empresariais, que vão ser muito mais colocadas como prioridade as questões empresariais do que necessariamente a população, né? Então, a população, né, dentro desse período vai ficar em segundo plano. Tá? A prioridade aí era o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, do aumento então do superávit da balança comercial, para ser favorável, portanto, né, o Brasil vender mais do que comprar. Essas eram as prioridades dentro da política econômica. E as questões sociais, então, elas vão ficar ao lado. Né? Vai comprometer muitos serviços públicos de saúde, de educação, que melhoriam a qualidade de vida das pessoas, com saneamento, por exemplo. Tá? Bom, aí, mas nesse momento a gente também vai viver um processo de industrialização, de urbanização que vai continuar avançando. Tá? E nesse momento a gente tem alguns índices importantes de natalidade que vão diminuir, ou seja, de quantidade de nascidos, a mortalidade vai diminuir aí também em função de que a maior parte dessa população vai começar a viver nas cidades. As cidades elas têm um maior atendimento de saneamento básico, de atendimento médico hospitalar. A gente vai ter um avanço na urbanização, então, e né, na urbanização é mais fácil os programas de remédio do governo, os programas de vacinação, a própria acesso às áreas de saúde, né? Então a gente vai ter uma melhoria também nesses aspectos aqui, ao mesmo tempo que a questão salarial, a diminuição de compra da população vai se dar de uma maneira negativa aqui. Tá? Então vamos resumir esse período. Bom, resumir esse período aqui, tem um texto da professora Sônia Mendonça que fala da industrialização brasileira e desse período, tá? Do período, então, do regime militar, tá? Que trouxe o chamado milagre econômico, tá? Então, do ponto de vista da industrialização do Brasil, esse golpe de 64, ele não vai trazer muitas mudanças no rumo que acontecia desde lá do governo JK. Tá? Na verdade, acontece o contrário aqui. O papel da ditadura militar vai ser consolidar um modelo econômico que já foi implantado lá desde a década de 50 com o JK, que a gente falou em outras aulas. Tá? Melhorando algumas coisas de infraestrutura, por exemplo. Né? Então, mas a primeira questão que a gente tem que notar aqui que continuou uma política que foi feita lá pelo governo JK, aquele tripé econômico que a gente tinha colocado lá naquele momento, tá? Que é a produção da indústria de base ainda feita pelo Estado brasileiro, as indústrias de bens de consumo duráveis pelo capital privado internacional, as indústrias de bens de consumo não duráveis pelo capital privado nacional. Então, aquele tripé da industrialização no Brasil que estava acontecendo lá desde 1950 vai continuar aqui, então, como um modelo a ser seguido pelo regime militar e pelos governos militares. Tá? E aí, nesse momento, a professora Sônia ela destaca aqui que a gente pode dividir esse momento dos governos militares em dois períodos. Tá? Primeiro, uma fase caracterizada como uma fase de crise e recessão no Brasil, que é esse primeiro momento, então, do regime militar, que vai de 64 aí a 67, na verdade, começa antes, né, essa fase de crise, começa antes do governo do regime militar, em 62, mas vai até 67. De 68, já dentro do governo militar, até 74, a professora Sônia Mendonça diz que a gente tem uma fase de retomada do crescimento industrial, tá? Conhecida aí, inclusive, como o milagre econômico brasileiro, uma retomada, umas altas taxas de crescimento do PIB do Brasil, por exemplo. E de 1974 até o presente, a gente vai ter a fase em que o milagre entrou num declínio, né, num grande declínio econômico até a década de 90. E aí essas várias
tomadas de decisões econômicas não vão obter sucesso. Tá? E aí, dentro desse período, inclusive de 74, a partir de 74 que o Brasil vai ter vários problemas então econômicos, ele vai enfraquecer inclusive o regime, e em 1985 a gente já vai ter uma mudança nesse regime, já vai ter eleições indiretas, e depois, no começo da década de 90, a gente vai ter eleições diretas, mas isso é uma pauta para as outras aulas, é uma pauta para outro momento que a gente vai discutir aqui. Tá bom? Então a gente falou um pouco de forma geral em 2 aulas aqui sobre a industrialização e a economia dentro dos governos militares, dentro dos governos ditatoriais do regime militar no Brasil, ok? Então um abraço, até a próxima aula.